Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre nutrição mineral de plantas, jovem. Como nós falamos no episódio passado, nós vamos discutir os fundamentos para a adubação das nossas plantas frutíferas. Nós estamos entrando no outono, a fase que é importantíssima iniciar esse programa de adubação, preparar o próximo ciclo dela. Vamos começar desde já para que ninguém faça atrasado e fique atrasado ali. No episódio passado, nós falamos sobre a diferença entre nutrição, adubação e fertilização. Se você quiser saber certinho o que é cada um dos outros, dá um pause aqui e escuta o episódio anterior. Então, a nutrição, ela remete ao que a planta necessita para viver. É o mínimo que a planta necessita para completar o ciclo vital dela e atingir seu objetivo, que é deixar um descendente viável. E para isso, ela necessita de alguns nutrientes essenciais. Quando nós falamos em nutrição mineral, nós estamos excluindo o carbono, nitrogênio e oxigênio, que são nutrientes orgânicos, que são obtidos a priori por gás carbônico e água. Na nutrição mineral, a gente vai estudar os minerais que nutrem a planta, né, e que são, na sua grande maioria, oferecidos às plantas via solo. E quais são esses nutrientes, Tatu? Eles são o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre, o cobre, o ferro, o manganês, o zinco, o boro, o molibdênio, o cloro e o níquel. Bacana, Tatu, mas como você sabe que eles são essenciais e é só disso que a planta precisa? Se nós olharmos na tabela periódica, nós temos vários elementos lá e porque eles não atuam na nutrição da planta. O critério que nós utilizamos, jovens, para afirmar a essencialidade desses nutrientes são dois, um direto e o outro indireto. O critério direto tem a ver com esse elemento, esse nutriente. Então, esse nutriente ele tem de participar de algum composto ou alguma reação sem a qual a planta não vive. E o indireto, ele trata basicamente de um guia metodológico para nós atestarmos essa essencialidade. Então, a primeira premissa desse guia é, na ausência do elemento, a planta não completa seu ciclo de vida. Tem muito a ver com o direto. O segundo ponto é que o elemento não pode ser substituído por nenhum outro. Isso é interessante. Na química, em algumas reações, nós conseguimos substituir algum ponto da reação que ela vai acabar funcionando. Então, para o nutriente ser considerado essencial, ele é importantíssimo em algum ciclo e não tem como substituí-lo. E o terceiro ponto, o elemento deve ter um efeito direto na vida da planta e não exercer apenas o papel de, com sua presença no meio, neutralizar efeitos físicos, químicos ou biológicos desfavoráveis à planta. Se o nutriente atende esses três pontos, ele é considerado um nutriente essencial. Beleza, jovem? Então, todos esses citados antes para vocês, eles atendem isso aí e por isso são considerados. E em relação a essa quantidade de nutrientes, nós dividimos eles sempre em macro e micronutrientes. Também já abordei no episódio passado, mas não custa nada estar relembrando agora. Então, macronutrientes são os elementos que são consumidos em grandes quantidades e os micronutrientes são consumidos em baixas quantidades, em pequenas quantidades, tá ok? Mas todos são importantíssimos para o ciclo de vida da planta estar funcionando. E essa questão entre macro e micro causa uma grande confusão em agricultores, principalmente os menos informados, porque eles acham, já que os macros têm esse nome de macro e são consumidos em maior quantidade, eles são mais importantes, então é só eu fornecer macronutriente em grandes quantidades que a planta vai estar bem nutrida. E não é assim que funciona, a gente sabe bem. E eles sempre erram em três nutrientes que são o nosso famoso NPK das fórmulas, dos adubos formulados, que são, para a grande maioria das plantas, os três nutrientes mais absorvidos, nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Mas não existe só isso, já falei um montão aí. Então, já recordando, quando nós falamos em nutrição, o equilíbrio é que manda. Eu preciso ter a planta bem nutrida em todos os elementos essenciais para que ela complete seu ciclo de vida e ele gire perfeitamente. E para quebrar um pouco essa questão de macro e micro e nós entendermos a importância deles, eu vou estar citando algumas funções de cada nutriente. Isso para você ver
que cada um é importante. Então vamos começar pelo nitrogênio, né? Ele é componente estrutural dos ácidos nucleicos, está lá no núcleo das plantas, no DNA. Ele é componente estrutural de muitas proteínas, da clorofila, influi diretamente no tamanho de área foliar, na morfologia das folhas, na eficiência fotossintética e na fixação dos frutos, produção e qualidade. Então, você vê que o nitrogênio tem muitas funções dentro da planta, por isso ele tem uma grande absorção, um grande consumo. O fósforo, que é outro elemento importantíssimo, que ele é constituinte de núcleo-proteínas, então, também das proteínas do núcleo ali. Ele é importantíssimo também na formação de aminoácidos, ele é envolvido na síntese de ATP. Tá? ATP é a fonte energética da planta, da onde a planta tira energia. Então, o ATP ele é essencial para qualquer processo. Sem ele, a planta fica com a bateria lá embaixo. Ele ajuda também nos processos de absorção ativa de nutrientes. Isso aí a gente vai estar comentando depois como a planta absorve os nutrientes. E ele também atua de forma importante na síntese e transporte de carboidratos, né? Carboidratos são o açúcar, a reserva de comida da planta. O próximo nutriente é o potássio. Ele é um ativador enzimático, tá? Ou seja, ele ajuda as enzimas da planta a funcionar. E o potássio ele é ativador de várias enzimas aí. Ele ajuda a regular a questão osmótica da planta, tá? Então o fluxo de água, vai ajudar um pouco também na absorção de água, perda de água, atua também no transporte de carboidrato, manutenção do equilíbrio das plantas, tá? Para a planta não esvaziar, para a planta não ficar salina, e ele vai atuar muito na questão por conta dessas outras funções, no tamanho e qualidade de frutos. O cálcio também é um nutriente importantíssimo, ele é componente estrutural da planta, ou seja, assim como nossos ossos, os ossos da planta, entre aspas, aí, dependem muito de cálcio. Ele constitui a lamela média, que é uma porção da parede celular das células, do esqueleto da célula, que ajuda a dar flexibilidade e rigidez. Ele também ajuda a produzir substâncias de resistência, deixa membranas mais estáveis, né? E ele é um dos responsáveis pela enlogação celular, então ele ajuda no crescimento da célula. O magnésio a gente conhece muito por ser o núcleo da molécula de clorofila, então extremamente importante, porque sem a clorofila a gente não tem fotossíntese. Ele ajuda a ativar enzimas, e principalmente enzimas relacionadas à respiração, que é onde a planta vai estar produzindo essa energia aí, e atua também na estabilidade das proteínas e na ativação de cloroplastos. O enxofre, muito importante também, bem negligenciado. Então ele é constituinte de aminoácidos e proteínas. Sem aminoácidos e proteínas a gente não tem substratos para as nossas reações químicas. E ele atua na cadeia de formação das moléculas de clorofila. Então sem enxofre não adianta eu ter magnésio, não adianta eu ter nitrogênio, os outros nutrientes, que eu não vou conseguir sintetizar novas moléculas de clorofila. Jovem, esses primeiros que eu falei aqui são os macronutrientes, eles são demandados em maior quantidade para a planta. Agora eu vou entrar nos micronutrientes, que eles são menos exigidos, mas vocês vão ver que eles atuam em lugares específicos e fundamentais para a planta. Então, começando pelo cobre, que ele é um transportador eletrônico, né, durante a fotossíntese. Na fotossíntese, a gente tem um árduo trabalho da planta, vamos dizer assim, que vai funcionar como uma bateria, bem entre aspas, né, senão o pessoal da fisiologia vai vir correr atrás do tatu, que eu tenho elétrons, cargas elétricas andando de um lado para o outro dentro do cloroplasto. E aí, sem cobre isso não vai acontecer. Eu preciso do cobre para ajudar esses elétrons, essas cargas estarem passando de um lado para o outro para estar conseguindo criar a energia que a fotossíntese cria, beleza? Ele é importantíssimo. E ele é um pouco negligenciado por conta dos fungicidas que nós temos usado hoje. Estamos deixando de usar fungicidas cúpricos. Então, às vezes eu tenho planta com deficiência de cobre, por isso ela não tem uma produção tão boa. O segundo é o ferro, é um nutriente bem abundante nos solos brasileiros, então dificilmente a gente se preocupa com ele. Só em condições de seca muito extrema que a gente vai estar pensando em uma nutrição mais específica de ferro. Então ele é componente estrutural de complexos na formação da clorofila, olha lá, mais um nutriente chave para nós que tenhamos clorofila, que vai acontecer
fotossíntese, e também ele atua na redução do nitrato para trabalhar um pouco na fixação de nitrogênio e absorção pela planta. O próximo micronutriente é o manganês, tá? Ele é um ativador enzimático muito potente, atua em vários processos, e um dos processos que ele é bem requerido é quando a planta vai quebrar a água, né? Tem a fotólise da água, que é aí que começa a fotossíntese, e ele também, junto com o cobre, atua no transporte de elétrons ali na fase de fotossíntese. O próximo micronutriente é o zinco. Ele hoje em dia já é bem mais utilizado, o pessoal já tem um foco dele grande, porque ele é precursor de um hormônio muito famoso que é a auxina, tá? É um hormônio responsável por crescimento das células e por enraizamento, tá ok? Fora isso, ele ajuda muito também no desenvolvimento dos cloroplastos, né? Que é onde a fotossíntese ocorre. Então vocês estão vendo que a grande parte dos nutrientes estão envolvidos na produção de energia da planta. Não tem como ficar sem. Se ela não fizer fotossíntese, não funciona. E agora o boro também, que é um micronutriente que para nós a fruticultura ele é essencial e os agricultores já estão acostumados a usar ele. Por quê? Primeiro que ele é ativador enzimático em vários processos, então eu preciso dele. Ele ajuda também na formação de carboidrato, de comida. Outra função dele, aí os agricultores já conhecem muito mais, é a viabilidade do grão de pólen, tá? Ou seja, ele vai deixar o grão de pólen viável e aumenta o pegamento de fruto no futuro, porque se eu boto um pólen xoxo, não vira fruto depois. E ele também ajuda muito na formação dos vasos condutores, o xilema e floema, tá ok? Os três últimos nutrientes aqui, eles são micronutrientes, vamos dizer assim, um pouco mais modernos, entre aspas, em termos de descobrimento das suas funções como micronutriente, da sua essencialidade, mas que cada dia mais nós estamos incorporando ele nos manejos. Então, o molibdênio, né, ele é muito importante em plantas leguminosas, porque ele é constituinte da enzima que reduz o nitrato e ajuda a fixação desse nitrogênio no solo para a planta absorver, e ele ajuda também o metabolismo do nitrogênio. O outro nutriente, que é o cloro, que ele pode ser mocinho ou vilão, e na maior parte das vezes ele é vilão pela quantidade de cloro que a gente coloca, que pode estar causando salinidade nas plantas, mas ele junto com o potássio, ele ajuda na regulação osmótica da planta, então a capacidade da planta absorver ou não água, se manter hidratada. E o último é o níquel, né, que ele é componente de enzimas também, estão muito ligadas ao complexo do nitrogênio, beleza, jovem? Como vocês viram que pelas funções que eu dei, foi uma chuva de funções e informações aqui, só que cada um atua, muitos dos micronutrientes estão envolvidos no processo fotossintético e alguma parte de estrutura, de esqueleto da planta, que sem eles é difícil. Então, se nós trabalharmos só os grandes, que as plantas vão absorver mais ou que acumulam mais funções na planta, a gente está faltando em algum lado. Por isso, o equilíbrio. Toda vez que nós formos pensar numa adubação, lógico que nós temos de pensar nos nutrientes que têm maior demanda, só que tem de lembrar daqueles lá, que por mais que vai um pinguinho deles, eles são chave dentro do processo, porque, lembrando, os critérios de essencialidade, eles não podem ser substituídos. Então, se faltou, vai dar ruim. Show de bola, jovem? Então, escutem o episódio novo para memorizar bem esses nutrientes, as funções dele, para na hora de adubação você não deixar nenhum faltar. E também mandem para os colegas de vocês que são meio mão de vaca, acham que só jogar NPK lá na planta é suficiente e está faltando mais um tanto de nutriente lá, uns 14, 15, que ele tem que se preocupar para ter uma alta produção. Beleza? Se ele reclamar que não está achando, pode falar que é mentira, porque o Tatu da Fruta Podcast está em todos os agregadores que nós temos disponíveis. Se estiver faltando em algum, vocês já sabem como falar com o Tatu. Vocês vão entrar no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, via e-mail. Os links estão todos na descrição do episódio. Já aproveita, curte os conteúdos lá. O que eu tinha para falar hoje é isso. No próximo episódio ainda vamos comentar sobre nutrição. Tem vários assuntos que nós temos de entender para dar um passo a mais e começar a pensar na adubação e deixar nossas plantas bem nutridas, bem equilibradas. Um abraço e até semana que vem.